O nosso papel é fazer jornalismo de credibilidade, de qualidade, de verdade. Investigar, opinar e emocionar. Somos plural. Só no O Povo você decide como a informação chega até você. Só aqui você escolhe como quer se informar. No papel, na rádio ou em todas as telas. O Povo, o único grande jornal impresso do Ceará e o único multistream de jornalismo da América Latina. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. Saúde do Povo. Apresentação Evaristo Nogueira. Olá, muito bom dia. Hoje é sábado, 20 de agosto de 2022. É Saúde do Povo, pela 95.5 FM, AM 1010, CBN Cariri, 93.5, YouTube, Facebook, WhatsApp. Doenças crônicas. E cardiologia também, diabetes, câncer, problemas que estão na lista, né? Evidentemente esses problemas aí, diabetes e também o câncer, realmente assim, as principais causas de morte no Brasil e no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Em 2020, para você ter uma ideia, a mortalidade atribuída às principais doenças crônicas deve corresponder a 73% do total de mortes, segundo também a OMS, Organização Mundial de Saúde. Para falar sobre o assunto e tirar suas dúvidas, vamos conversar aqui com o professor Ricardo Pereira. Tem uma segurança de um grande programa, você pode ter certeza, porque ele é top. Conhece muito, certo? Ele é professor da UFC, com atuação também no serviço de cardiologia do Hospital Universitário Walter Cantídio. Que prazer revê-lo. Muito bom dia, doutor Ricardo. Tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia. Você me ouve bem, Evaristo? Estou ouvindo bem. E lhe vendo bem. E lhe vendo bem. Bonito. Olhando para o mundo te vendo. Me vendo e vendo também a nossa Rádio Povo CBN. É um prazer renovado estar aqui nesse programa. Acho que já estou pela terceira ou quarta vez. Cada vez que eu venho, é uma satisfação muito grande ter contato com você. Doutor Ricardo, quais os principais sintomas, tipo assim, de uma doença crônica? Evaristo, você começou bem o programa, citando que as doenças crônicas mais importantes em termos de mortalidade são as doenças cardiovasculares e o câncer, São as doenças cardiovasculares e o câncer. Nas doenças cardiovasculares, nós temos o acidente vascular cerebral, que chama de AVC, trombose, derrame, e o infarto do miocárdio. Os cânceres são os mais diversos possíveis, Nós podemos chamar de câncer de órgãos sólidos, que é aquele que é tratado pelo oncologista, é o câncer de fígado, o câncer de rim, o câncer ósseo, e as doenças que são cânceres também, mas não são chamados tumores sólidos, são as leucemias e os linfomas. Então, para cada uma dessas doenças, nós vamos ter sintomas diferentes. Então, doutor Ricardo, o senhor podia citar assim, quais as doenças crônicas as mais perigosas? Eu acho que as mais perigosas, Evaristo, são justamente essas que causam maior mortalidade, As doenças cardiovasculares e o câncer, os diversos tipos de cânceres. Acho que são essas. Aí, outras doenças crônicas, hipertensão arterial, diabetes, dislipidemia, quer dizer, aumento do colesterol,
E aí vem as doenças neurológicas, como doença de Parkinson, por exemplo. Em cada especialidade, nós temos doenças crônicas. Na reumatologia, nós temos as artrites, que é a inflamação da articulação. Temos a artrose, que é o popular reumatismo. No aparelho gastrointestinal, nós podemos ter as úlceras, podemos ter a gastrite. Então, seriam essas aí. Bom, doutor Ricardo, como é realizado o diagnóstico de uma doença crônica? Entendeu bem a minha pergunta? Bom, me parece que o doutor Ricardo deu um problemazinho técnico. Ele entra daqui a pouquinho, certo? É um grande nome, agora voltou. Agora está voltando. Aí o doutor Ricardo, agora está tudo bem. Doutor Ricardo, entendeu bem como é realizado o diagnóstico de uma doença crônica? Ele caiu, deu um problemazinho técnico e ele volta daqui a pouquinho conversando com esse professor da Universidade Federal aqui do estado do Ceará. E agora voltou. O senhor pode ativar o áudio, por favor, doutor? Agora está conectando bem, tá? Oi, Vavá, você me ouve? Agora sim, estou vendo também. Pode falar. Tá, desculpe, é problema de conexão aqui. Sim. Você podia repetir a pergunta, Vavá? Como é realizado o diagnóstico de uma doença crônica? O diagnóstico, tá. Então vamos lá. Vamos começar das mais simples, né? Então, o diagnóstico de hipertensão arterial parece ser uma coisa óbvia, Vavá, mas é diagnosticado com a medida da pressão arterial. Esse é um método simples que nem sempre é realizado nas consultas. Um método tão simples quanto a medida da pressão arterial, que devia ser realizado em toda consulta, muitas vezes não é. Nós fizemos uma pesquisa no nosso hospital onde eu trabalho, no hospital universitário, e verificamos que mesmo no hospital de ensino, de pesquisa, que é de ponta como o nosso, várias consultas não é medida a pressão arterial. Então, a maneira simples de diagnóstico de hipertensão arterial é medida da pressão arterial. O diabetes, nós chegamos ao diagnóstico de diabetes através da medida da glicemia, que é o açúcar no sangue. Nós consideramos que o indivíduo é diabético quando esse nível de açúcar no sangue é superior a 125 miligramas por decilitro. O normal do açúcar no sangue, da glicose, da glicemia, é ser menor do que 100. Quando essa glicemia, esse açúcar no sangue fica entre 100 e 125, a gente tem que fazer um exame chamado teste de tolerância à glicose. É aquele exame que depois de ser colhido o sangue em jejum, o indivíduo ingere lá uma quantidade de açúcar com água e a glicemia é medida depois de 2 horas. E aí tem 3 possibilidades do resultado. Ou o indivíduo é normal, ou o indivíduo é diabético, ou o indivíduo é intolerante à glicose, que era o que antigamente se chamava de pré-diabetes. Para as dislipidemias, para o colesterol aumentado, também é um método simples, que é a dosagem do colesterol, que deve ser feito, Vavá, em todo indivíduo adulto, a partir de 20 anos de idade. Isso aí deve ser feito anualmente, ou seja, faz parte de um check-up básico que o indivíduo tanto pode fazer no consultório privado, quanto na rede pública, no posto de saúde, centro de atenção primária, uma consulta médica com medida de pressão arterial e essa dosagem dos exames laboratoriais principais, que eu já falei para você, na glicemia, que é o açúcar no sangue, para dar o diagnóstico de diabetes, no colesterol, que é a gordura, medida a creatinina, que mostra como é que está a função dos rins, são medidas chamados eletrólitos, que são sódio e potássio, é colhida urina, para saber se o indivíduo tem algum problema também renal, e assim a gente vai dando o diagnóstico dessas principais doenças. Os cânceres geralmente precisam de algum sintoma
para dar diagnóstico, principalmente os cânceres chamados tumores sólidos. Aquele que eu falei, câncer de fígado, câncer ósseo, câncer de pulmão. Já os cânceres não ósseos, leucemia, os cânceres não sólidos, tumores não sólidos, como leucemia e linfoma, pode ser suspeitado num simples hemograma. Às vezes a população confunde, Vavá, hemograma com exame de sangue. O hemograma faz parte do exame de sangue, mas na realidade hemograma é apenas o estudo das células sanguíneas, que aí você vai ver o número de hemácias, que são os glóbulos vermelhos, o número de leucócitos, que são os glóbulos brancos, o número de plaquetas, que são as células sanguíneas responsáveis pela coagulação. Isso é hemograma. E é feito, então, através da pesquisa das células sanguíneas. Já a glicose, colesterol, creatinina, isso não é hemograma. É exame de sangue, mas não é hemograma. Essa dosagem é feita através do soro do sangue. Porque se você separar o sangue, você separa na parte de células, que é a parte vermelha, e tem um soro, que é uma parte amarelo clara. Aí é que é medido, que a gente chama de perfil bioquímico. Glicose, colesterol, ureia, creatinina. Ok, lembrando que o mundo da medicina está ligado aqui no nosso programa, seus colegas também gostam muito desse programa, como o doutor Emerson Eulálio, tá ligado aqui no nosso programa, João Davi, Juan Merria, Sebastião Diógenes, Luiz Porto, Bruno Nogueira, o Arlindo Nogueira, sobrinho, também está ligado aqui no programa. Então, a todos o nosso melhor, muito obrigado. Uma pergunta aqui do Solano, que manda pelo meu WhatsApp. Assim, ele tem rinite. Ele nunca fica bom dessa rinite. Então, ele pergunta, o Solano, aqui no centro. Rinite é uma doença crônica? Antes de responder, Vavá, eu gostaria de dizer que também eu sou ouvinte assíduo do seu programa. Aproveito para cumprimentar os colegas que você falou, o doutor João Davi, o excelente cardiologista, o doutor Juan, cirurgião cardíaco, o doutor Emerson, cirurgião vascular. Então, aproveito para cumprimentá-los. A rinite também pode ser considerada uma doença crônica, Vavá. Na realidade, ela faz parte de um quadro maior de alergia. Alergia é doença crônica. E na alergia, o indivíduo pode... É muito comum o indivíduo ter rinite, né? Esse sufixo -ite quer dizer inflamação. Então, inflamação no nariz causado por alérgenos, né? Que são os fatores que causam alergia, como o pólen, por exemplo, como o mofo, né? Em setembro, nós temos aqui a chamada rinite do caju, né? Na época da floração do caju. Tem tudo a ver, doutor, essa parte regional. Vem a chuva do caju, tá na época do caju, e a pessoa sente problemas respiratórios? Isso é mito ou é verdade? Não, é verdade, Vavá, é verdade. Para as pessoas que são mais alérgicas, que têm rinite, realmente o período mais crítico para elas é esse período da agosto, setembro, outubro, da flora do caju, porque aquele pólen pode desencadear crises de rinite. Ok, vamos ao primeiro break aqui. Estamos conversando com o doutor Ricardo Pereira, professor, certo, lá da UFC. E deixei uma pergunta aqui no ar para o senhor responder em seguida. Do Bastos, na Barra do Ceará. Qual a doença mais perigosa? Arritmia ou taquicardia? O senhor responde após os comerciais. Saúde do povo. Saúde do povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório. Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616. Saúde, cuidado e atenção. Tem nome, endereço e também tradição. São Carlos Imagem cuida de você com amor, dedicação e estrutura a seu favor. Todos os exames em um só lugar. Laboratório ou imagem, é só marcar.
São Carlos Imagem. Exames de imagem, laboratório, cintilografia em um só lugar. Chame no WhatsApp e saiba mais. 854009-1616. Domingo é dia de Série A do Brasileiro. Nas rádios